Nós vamos dar continuidade ao tema do alto clamor do terceiro anjo. E lembram-se que eu tinha lido uma citação para vocês, que nós não tínhamos visto a resposta, o restante da citação. Então, nesse momento, nós vamos ver essa citação na íntegra e vamos dar continuidade de onde exatamente nós havíamos parado. A citação que nós tínhamos lido é justamente essa aqui. Dizia que tem se apoderado da igreja a lepra do quê? Do egoísmo. O Senhor Jesus Cristo curará a igreja dessa terrível enfermidade, se esta quiser ser curada. O remédio encontra-se aonde? No capítulo 58 de Isaías. Então, onde se encontra a cura para a enfermidade da lepra do pecado que tem se apoderado da igreja? No capítulo 58 de Isaías. E o que diz lá? Meditem em Isaías 58, porque ali está de fato, e nós vamos entender melhor na próxima palestra, que ainda será hoje à tarde, sobre como que isso pode acontecer, na verdade amanhã, como que Isaías 58 pode ser aplicado para nossas vidas, e como que Isaías 58 é uma verdade presente para os nossos dias também. Então é a cura para a lepra do egoísmo que se apoderou da igreja. E isso, para que nós possamos sair de Babilônia, nós precisamos ser curados plenamente desse egoísmo. Porque uma das acusações de Satanás em relação a Jó foi que Jó servia a Deus por quê? Porque Deus dava tudo para ele. Ou seja, Satanás estava dizendo, Jó serve a Deus por motivos egoístas. Porque Jó tem tudo de Deus. Deus favorece a vida de Jó de maneira tremenda. Olha que filhos lindos, quantas posses, quantos bens. Mas ficou demonstrado que Jó não serve a Deus por motivos egoístas. E olha que interessante, a história de Jó, ela é muito parecida com a história do remanescente nos últimos dias. Porque como estava a vida de Jó? Prosperidade, sim ou não? Um homem próspero. E nós vivemos em relativa prosperidade? Aqui no Brasil, então, como nós vimos, não? Aqui no Brasil não há situações difíceis, cataclismas, terremotos, coisas terríveis. Só que, de repente, na vida de Jó, ela é virada do avesso. E agora sobrevêm coisas terríveis sobre a vida de Jó. Contudo ainda, Jó permanece fiel. E Deus pega a vida de Jó e faz o que mais uma vez? Muda completamente a sorte de Jó. E em tudo isso Jó aprendeu uma coisa. Vamos ler em Jó, e é isso que a gente vai precisar aprender. Abram em Jó capítulo 42, verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, o que ele aprendeu? Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, frustrado. Amém? É isso que nós precisamos aprender. Isso sobrevirá à igreja, à tempestade, à prova, para que nós possamos aprender o quê? Deus pode todas as coisas. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Louvado seja Deus. A nossa certeza está nas promessas do Senhor. Ele vai mudar a sorte do remanescente de uma maneira como nunca na história. Encurralados por todos os lados pelo inimigo de Deus. Satanás com todas as suas hostes. A gente vai ver isso mais no tempo de angústia. Como que todas as hostes do mal estarão ordenadas para um propósito. Só que Deus pega e muda a sorte do remanescente, operando um grande livramento, com o retorno glorioso de Jesus Cristo, com milhares e milhares de anjos. Aquilo que parecia não haver escape, mas Deus tem um escape. Se Deus tem um escape para um cenário como esse, será que Ele não tem um escape para as tentações pequenas que nos sobrevêm hoje? Já está escrito. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos tentará acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. O problema é que muitas vezes não conseguimos enxergar a palavra de Deus no momento da tentação. Porque talvez ela ainda não está latente ali na nossa mente como deveria estar.
E sempre que nós caímos é porque nós soltamos o braço todo-poderoso. Mas então Deus propunha a cura, e nós vamos ver uma mudança nesse cenário em relação à Igreja de Deus nos últimos dias. Nós tínhamos parado justamente nessa citação, mostrando que muitos adventistas eles vão tomar posição contrária à luz. Por quê? Porque não estão se humilhando, não estão permitindo a entrada de Jesus no coração por meio da confissão e do arrependimento. Olha aqui esse outro texto. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles, os adventistas, só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas. Eles combaterão a obra. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra há tantos anos? Isso já aconteceu na história da igreja, no passar dos anos. Isso já aconteceu e isso vai acontecer mais uma vez. Corremos o perigo de chegar a ser o quê? Uma irmã de quem? De Babilônia caída. E permitir que nossas igrejas se corrompam e se encham de todo o espírito imundo e alberguem toda a ave imunda e aborrecida. Queridos, o mundo está tão dentro da igreja que Deus mostrou que nós poderíamos correr o risco de sermos quase o quê? Irmãs de Babilônia. Será que hoje tem adventistas que buscam Babilônia para aprender como curar a sua doença? Tem. Buscando como lidar com a sua mente, com suas emoções, buscando Babilônia para saber lidar com isso? Tem. Como se não houvessem pessoas fundadas na palavra que pudessem te ajudar, ou mesmo ir direto à fonte. Então, infelizmente, nós temos colocado às vezes nossos filhos para aprender sobre Babilônia, em frente da televisão, nos celulares, para aprender magia, bruxaria, espiritismo. Então, nesse sentido, nós quase podemos chegar a nos tornar irmãs de Babilônia. Mas a igreja de Deus não é Babilônia. Mas quase podemos nos tornar irmãs. É um perigo, é um risco. E por isso, porque a influência do mundo ela é muito forte. E se você reparar, há muitos testemunhos, muitos, advertindo contra as influências mundanas. O amoldar-se ao mundo, o conformar-se a este século. E isso foi em uma luz crescente, até que quase podemos chegar a nos tornar irmãs de Babilônia. Agora um outro grupo, a maioria toma então uma posição contrária. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles não darão crédito à solene advertência. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da igreja católica, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm estado apostos para proclamar a verdade até agora. Multidões receberão a fé e unir-se-ão aos exércitos do Senhor. Muitas pessoas virão na hora 10ª para fazer parte do povo de Deus. Ela diz que milhares se converterão à verdade em quanto tempo? Num dia. Os quais na hora 10ª verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia, como houve no dia de Pentecostes, depois de os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. E ela fala de uma classe que vem para as fileiras do povo de Deus, que são poderosos nas Escrituras. Quem são eles? Há entre os judeus muitos que serão convertidos, e por meio de que veremos a salvação de Deus sair como uma lâmpada ardente. Ela ainda diz sobre eles, que eles vão, esses judeus, eles vão se converter e eles vão ajudar a preparar o caminho do Senhor, dando a última mensagem de advertência. Ainda diz, há entre os judeus alguns que, como Saulo de Tarso, são o quê? Poderosos nas Escrituras. E esses proclamarão com maravilhoso poder a imutabilidade da lei de Deus. Então Deus, nesse último grande ajuntamento, virão pessoas de todos os lados para comporem a igreja de Deus. Inclusive muitos judeus virão, poderosos nas Escrituras,
para se juntarem nessa última advertência, nessa preparação do mundo para receber Jesus Cristo. O que nos prepara para o alto clamor? Apocalipse capítulo 3. Que mensagem nós temos ali? Aqui a igreja de Laodiceia. A mensagem de Laodiceia é uma mensagem que nos prepara para entrarmos no alto clamor, para fazermos parte do alto clamor. E em Laodiceia fala que Laodiceia é o quê? Cega, não é isso? E como que um cego enxerga? Quando Jesus cura um cego de nascença, ali Jesus dá uma pista para nós de como que um cego pode passar a enxergar. Vamos ler então João capítulo 9, verso 17? João capítulo 9, 17, quando Jesus cura aquele cego de nascença, vão perguntar para ele quem que o curou. E ele diz o seguinte: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E o que ele respondeu? Que é profeta. Então muitos de nós permanecemos em cegueira espiritual porque não buscamos a luz que Deus nos deu por meio dos profetas. E Deus deu uma luz especial nos últimos dias para guiar a igreja. Sim. Então, quando nós deixamos de recorrer ao espírito de profecia, nós podemos permanecer em cegueira. E por não entender algumas coisas que estão relatadas sobre como realmente se dará os eventos nos últimos dias, nós podemos combater a obra. Isso por causa dessa cegueira, em não buscarmos os conselhos da testemunha fiel e verdadeira. E aí nós vamos combater a obra de Jesus. Já pensaram nisso? Aqueles que professavam o nome de Jesus começarem a combater a obra de Jesus. Então, nós precisamos enxergar. E Deus nos dá o Espírito Santo e a palavra para nós entendermos o que há de acontecer, como nos prepararmos. E ela diz assim, que a mensagem de Laodiceia destina-se a despertar o povo de Deus, a dar-lhe a conhecer os seus erros e a levar a um zeloso arrependimento, para que possam ser favorecidos com o quê? A presença de Jesus e preparados para o alto clamor do terceiro anjo. Então o problema de Laodiceia é que Jesus se encontra fora dos seus corações. É interessante porque Paulo ele dizia assim: paz seja sobre esta casa. E eu pergunto, você é uma casa? Você é um templo? Sim. Qual que é a única forma, a única maneira de haver paz sobre a sua casa, sobre você? O que a Bíblia diz? Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a única maneira de haver paz dentro de você é se Cristo, pela fé, habitar dentro de você. Imagina, a guerra, o conflito, tudo acontecendo e você em paz. Porque Jesus, a presença de Jesus te dá essa paz. Te dá a certeza da aceitação diante do Pai na pessoa de Jesus Cristo. O mundo pode estar desmoronando, mas os santos remanescentes estarão em paz com Deus. Porque eles entraram num concerto com Deus, um concerto de paz. Então, a mensagem de Laodiceia nos convida a deixar todas as coisas que impedem de Jesus permanecer dentro de nós. Por isso precisamos da presença de Cristo, para que avancemos ao dar a mensagem. Então, Cristo e a sua justiça devem ser tão misturados com a mensagem do terceiro anjo, que todo mundo possa ser iluminado com a sua glória. Todos devem ter um conhecimento, o quê? Pessoal, experimental do que Jesus fez por eles. Ou não conseguirão proclamar a verdade como ela é em Jesus. Então, a mensagem de 1888, ela não é ou não pode ser uma teoria. Ela precisa ser algo experimental. O fato de Jesus estar sempre conosco, estar presente, estar habitando em nós. Nós precisamos experimentar isso. Nós precisamos experimentar isso agora. Começar a experimentar isso agora. Dependendo cada vez mais da palavra de Deus. Para todas as situações. Encontrando promessas para cada situação. Essa profecia ela foi dada há muito tempo. Qual profecia?
A profecia de Apocalipse 18, verso 1, quando diz que a terra é iluminada com a glória de Deus. Então isso já apareceu antes na Bíblia. Abram comigo em Números, capítulo 14, porque os livros de Daniel, enquanto vocês abrem em Números 14, os livros de Daniel e Apocalipse, é dito que todos os livros da Bíblia, eles se encontram e se cumprem. Então, muito do que João escreveu em Apocalipse, nós encontramos em outras partes da Bíblia. E reparem agora nos versos que nós vamos ler, se realmente não são as mesmas palavras que Moisés usa em Números e que João repete em Apocalipse 18. Apocalipse 18, verso 1 fala que a terra foi iluminada com a glória de Deus. Agora vejam Números capítulo 14, verso 18. Diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Verso 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Quem está intercedendo aqui pelo povo? Moisés. Segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Agora, olha a promessa e a profecia que Deus dá. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Amém? Deus aqui deu para Moisés uma profecia, mas também deu uma promessa. E essa profecia poderia ter se cumprido com Israel? Sim, só que eles falharam. E agora essa profecia vai se cumprir com o Israel espiritual. Vejam o que diz Ellen White sobre essa profecia. E então deu a Moisés, na forma de uma profecia, o conhecimento do propósito de Deus, do seu propósito, concernente ao triunfo final de seu povo escolhido. Então, a mensagem do alto clamor, ela tem que ver com o triunfo final de seu povo escolhido. Tão certamente como eu vivo. Ou seja, Deus empenhou o que para essa promessa? Ele empenhou o que nessa promessa? Ele mesmo, a sua vida. Tão certamente como eu vivo, ele declarou, a glória do Senhor encherá toda a terra. E o que é a glória do Senhor? A glória de Deus, seu caráter, sua misericordiosa bondade, seu terno amor, tudo quanto Moisés havia implorado em benefício de Israel, seria revelado a toda a humanidade. Ou seja, Deus vai cumprir o seu propósito, e ele empenhou a sua palavra, mas ele empenhou ele mesmo, a sua própria vida, de que isso vai acontecer. Então a glória de Deus, ela enche toda a terra. É o que está escrito em Apocalipse 18, verso 1. Que a terra foi iluminada com a glória de Deus. Aqui mostra o cumprimento dessa profecia. E nós havíamos ido para Apocalipse 18, eu quero que vocês abram lá mais uma vez, Apocalipse 18. Nós tínhamos começado a ver de trás para frente. Nós tínhamos começado a ver do verso 5 e retrocedendo ao verso 1. Então nós vimos que os pecados de Babilônia se acumulam até o céu. Nós vimos que Deus faz mais uma vez um chamado para o seu povo sair de Babilônia, sair do mundo, sair das corporações religiosas caídas, que ensinam a salvação pelas obras. E aí nós temos em Apocalipse 18 ainda o lamento daqueles que se uniram à Babilônia. E quem foi que se uniu à Babilônia? Fala que todas as nações, os reis de todas as nações e os mercadores, todos estes se uniram a quem? A Babilônia, nesse seu empreendimento de estabelecer uma nova ordem mundial e trazer um dia de guarda, que é o domingo. E aí do verso 9 para frente nós temos a lamentação. Fala que os reis da terra que fornicaram com ela, que viveram em delícias, eles vão chorar, eles vão lamentar. Fala que os mercadores da terra também choram e lamentam. Ou seja, todos aqueles que se uniram, que investiram seus recursos. Pensem nos homens mais ricos da terra, que estão se unindo à Babilônia, que estão se unindo no mesmo propósito, no mesmo intento. Todo mundo está se unindo para combater
a verdade, instigados por Satanás. Só que quando Babilônia cai, eles se veem totalmente desamparados. Eles se veem totalmente despreparados para enfrentar a ira de um Deus todo-poderoso. E isso já é tarde demais. Agora vejam, o que significa, voltando agora até o verso 1, o que significa a terra ser iluminada com a glória de Deus? Vamos ver alguns detalhes sobre isso então. Essa promessa foi se repetindo na Bíblia em outros lugares. Então nós temos, por exemplo, Salmo 72, 19, onde o salmista diz: e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, o nome de Deus, e encha-se toda a terra do quê? Da sua glória. Aí nós temos agora Isaías. Isaías, olha que interessante. Quando Isaías tem aquela visão de Deus, e clamavam uns aos outros dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que está escrito agora? Toda a terra. A terra está o quê? Ela está. Mas por que aqui fala que a terra vai ser iluminada? Aqui já se cumprindo a profecia. Porque essa profecia ainda está para se cumprir na proclamação do alto clamor. Mas Isaías já dizia que a terra toda está o quê? A terra já está cheia da glória de Deus, só que há uma mensagem que fala que a terra vai ser iluminada com a glória de Deus, mas a terra já não está cheia da glória de Deus? O que acontece aqui então? Se a terra já está cheia da glória de Deus, por que ainda haverá uma mensagem onde a terra será iluminada, será cheia, vai se encher com a glória de Deus? Aqui a gente começa a ver uma coisa interessante. Olha o que diz João 12, 43. E aqui está a resposta. Porque amavam mais a glória de quem? Dos homens do que a glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus? Sim. Só que os homens amam mais o quê? A glória dos homens do que a glória de Deus. Aí Deus precisa fazer notória a sua autoridade, o seu caráter de amor, para que os homens possam tomar uma decisão final e eles vejam que a glória dos homens não é nada. Por isso que a mensagem da justificação pela fé lança a glória do homem aonde? No pó. Para que unicamente Deus seja glorificado. Agora vamos para Romanos, capítulo 1, verso 19. Porque os romanos que se gloriavam, os gregos que se gloriavam, os grandes reis, os faraós, o rei de Babilônia, o rei da Grécia, eles se gloriavam no seu poderio, nas suas conquistas, nos seus feitos, se gloriavam nos seus deuses, na sua luxúria. E isso aconteceu com os romanos. Paulo se deparou com isso. E olha só o que a Bíblia diz, Romanos 1, verso 19 ao verso 23. Amém? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O que diz Salmos 19? Os céus proclamam a glória de Deus. Então por isso que a terra está cheia da glória de Deus. Porque em tudo que Deus criou, ali é manifestado o quê? A glória de Deus. Só que os homens aqui, Paulo está mostrando que eles não reconhecem. Eles até conseguem perceber algo da glória de Deus. Eles conseguem ver algo do caráter de Deus nas obras que Deus criou. Mas eles não se submetem, eles não colocam o seu orgulho para reconhecer que há um Deus soberano e Ele unicamente é digno de adoração. Só que isso será feito numa mensagem mundial. Todos vão reconhecer a glória de Deus. Vamos continuar então, leitura do verso 20. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem o quê? Inexcusáveis. Verso 21. Agora, vamos parar aqui rapidinho. Eu vi uma história que aconteceu na Romênia, quando o comunismo chegou na Romênia. Até comentei com o irmão Ramon comentou isso comigo. E eles eram ateus, não criam em Deus, e era ensinado para eles sobre Deus, e eles não conseguiam conceber a ideia de Deus, porque eles foram educados totalmente no ateísmo. Só que de repente, a esposa do sujeito, ela se pergunta, ela começa a se questionar por que existe o polegar. Porque se nós não tivéssemos o polegar,
Como que nós iríamos segurar as coisas? Como que nós iríamos segurar uma garrafa de água? Tenta fazer tudo sem esse dedo. É uma coisa simples, mas aqui está mostrando que foi um Deus sábio, poderoso, que criou esse dedo aqui com uma função específica. Então, com coisas simples, as pessoas conseguem, de alguma maneira, perceber que há um Deus que fez os céus, que há um Deus que fez a terra. E quantas histórias de pessoas a gente já não ouviu de que se converteram por verem, contemplarem, perceberem o caráter de Deus na natureza e entenderem que há alguém que fez aquilo, aquilo não foi obra do acaso, aquilo não surgiu de uma explosão, de um desenvolvimento de milhares e milhares de anos, de uma evolução. Então a Bíblia está mostrando para nós que a glória de Deus, ela está em toda a terra. Olha só o verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, alguns conheceram a Deus, mas o que eles deixaram de fazer? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então agora o que será feito nesses últimos dias? Eles mudaram a glória de Deus em semelhança de coisas corruptíveis. E agora Deus vai mostrar que todos os deuses dos homens que são ídolos, eles não são nada, não passam de pó, para que eles vejam a loucura deles. E isso vai acontecendo numa crescente. Deus vai usar suas criaturas, seus mensageiros, para manifestar a sua glória de maneira que eles não possam resistir. E se eles resistem, é para a sua perdição própria. Porque a mensagem será dada com um poder. O poder do Espírito acompanhará essa mensagem. E mesmo quando eles são confrontados, eles não respondem o mal com o mal. Eles não respondem a injúria com a injúria. Às vezes nós somos acostumados a fazer isso hoje, né? Às vezes alguém nos ofende, alguém não nos olha, não sorri para a gente, e a gente faz a mesma coisa. Nós rebatemos o mal com o mal. Porque nós somos ensinados a fazer o mal. Talvez você aprendeu isso com a sua mãe, com o seu pai, dentro da sua família. E isso tornou-se um hábito, uma conduta aprendida na infância. Só que pela graça de Jesus, os pecados cultivados, as tendências cultivadas, elas serão vencidas pelo sangue de Jesus. E nós vamos aprender, revestidos da justiça de Cristo, a responder o mal com o bem. E foi assim que sempre Jesus Cristo fez. Ele respondia ao mal com o bem. Abacuque 2:14 está aqui. Acrescenta uma palavra. Percebem que a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, nós vamos tendo maior luz sobre o que a Bíblia diz? Agora Abacuque diz assim, porque a terra se encherá do quê? Do conhecimento da glória, do caráter do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então a Bíblia está repetindo isso para Deus mostrar assim para mim e para você. Isso vai acontecer. Você pode fazer parte disso. Você pode entrar nessa mensagem, guiado, conduzido pelo poder do Espírito Santo. Hebreus, vamos ver o alto clamor aqui em Hebreus capítulo 8. Avancem um pouquinho de Romanos e vamos para Hebreus capítulo 8. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei o quê? Uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Qual que é a nova aliança? Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Agora olha o verso 11. Quando a lei, Deus prometeu, eu vou escrever a lei no teu coração. Quando ela estiver no nosso coração, o que acontece? Verso 11. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Por que isso não vai acontecer?
Porque toda a terra vai ser cheia do conhecimento do caráter de Deus. Não vai precisar alguém chegar e sentar com ele e começar a ensinar. Ele vai ver. Toda a terra vai ver. Verso ainda 11, continuando. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Essa mensagem vai de uma extremidade da terra até a outra. Verso 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. E de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Verso 13, dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Glória a Deus. Então Deus leva essa mensagem ao mundo inteiro, quando nós entrarmos no concerto eterno com Deus. Não como foi na velha aliança, onde o povo prometeu a Deus, Senhor, tudo que o Senhor disse, nós faremos. E sabem que eles disseram isso 3 vezes. E a primeira vez que eles disseram isso, Deus nem tinha falado para eles o que Deus iria orientá-los. E eles, antes de Deus disser, eles falaram, Senhor, tudo que o Senhor disser nós faremos. Quando eles falaram isso confiando em quê? Neles mesmos. Como se eles tivessem a capacidade de obedecer a tudo que Deus ia dizer. Eles nem sabiam o que Deus ia dizer. Só que quando Deus termina de dizer, o que eles falam mais uma vez? Tudo que o Senhor disse nós vamos fazer. Aí passam 40 dias, Moisés está lá no monte, aquilo que eles disseram que ia fazer, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Deus falou, não terás outros deuses diante de mim. O que eles fizeram? Fizeram Deus. Percebem que quando nós tentamos por nós mesmos, não dá certo, não funciona, porque a única coisa que a carne faz é pecar. Se nós tentamos cumprir as promessas de Deus e os mandamentos de Deus na carne, e sempre a carne atua quando a fé está ausente. Porque quando nós agimos por fé, aí sim, Deus opera. Então, é por isso que a primeira mensagem angélica já vem dizendo o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. Obedeçam a Deus, Ele fez os céus e a terra. A glória é para Ele. Não é para o dinheiro que vocês estão adorando. Não é para as festas, para o mundanismo. Por isso a primeira mensagem chama as pessoas a darem glória a Deus. E o que significa dar glória a Deus? A palavra no hebraico que é usada para glória, ela significa, é a palavra kabod, que tem o sentido de honra, dignidade, autoridade e o que? Poder. Então, no Novo Testamento, a palavra grega tem o mesmo sentido. Honra, dignidade, autoridade e poder. Então, quando as pessoas são chamadas a darem glória a Deus, elas são chamadas a honrarem a Deus, reconhecerem que Deus é digno de ser adorado, reconhecerem a sua autoridade, a sua soberania, o seu poder sobre todas as coisas. E olha, a gente vai ver a profecia que Deus empenhou lá atrás. Ele mesmo se empenhou nessa profecia. A gente vê que o desejado fala a mesma coisa. E olha como que o desejado fala a mesma coisa. E a gente junta aqui as coisas. O desejado fala assim, ó. Disse Jesus a respeito do Espírito: Ele me glorificará. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração de seu amor. Assim, o Espírito havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. Agora prestem atenção, a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. O que diz Romanos, capítulo 3, verso 23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que o propósito de Jesus é vir e fazer o quê? Devolver para o homem a glória de Deus. Aí, já que a própria de Deus precisa ser reproduzida na humanidade, Deus aqui, ó, desejado, mostra que Ele empenhou também, Ele mesmo, a honra de quem? De Deus. A honra de Cristo está envolvida na perfeição do caráter de seu povo. Olha que coisa tremenda. Nos livros de capa vermelha está escrito, em vez de perfeição, está escrito aperfeiçoamento. Mas a melhor palavra aqui para ser traduzida seria perfeição. Ou seja, a honra de Deus, a honra de Cristo, ela está envolvida
na perfeição do caráter de seu povo aqui na terra, nesses últimos dias. Vocês percebem como essa mensagem, então, ela é importante? E nós vamos falar sobre o caráter dos 144.000. E nós vamos ver como isso é importante. E nós vamos entender as acusações de Satanás nesse grande conflito. E como que isso vem se desenrolando até ter o desfecho final nesses últimos dias com a igreja de Deus aqui na terra. Vamos ler Isaías capítulo 40. Abram comigo, Isaías capítulo 40. Isaías 40, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é o quê? Erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Verso 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. O que é isso? O alto clamor. Continua. Verso 9 ainda, não é isso? Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Verso 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Glória a Deus. Queridos, a glória do Senhor se manifestará, e todos vão ver, e todos vão chegar a uma conclusão: eu sou erva. Deus vai manifestar o seu poder de maneira grandiosa para que os homens vejam que nós somos o quê? Erva. Só que aqui fala que a palavra do Senhor subsiste eternamente. E se nós somos encontrados, debruçados, firmados na palavra do Senhor, que não irá cair, que vai permanecer, nós também permaneceremos pela palavra do Senhor. Então, meus amados, essa mensagem ela está em toda a Bíblia. Se nós olharmos, por exemplo, Salmos, capítulo 4, verso 6, como que Deus vai manifestar a sua glória por meio do seu povo? Lembram-se o que aconteceu com Moisés quando ele desceu do monte? Moisés estava na presença de quem? Na presença de Deus. E quando Moisés desce no monte, como que as pessoas olham para Moisés? Como que eles veem o rosto de Moisés? Brilhando, resplandecendo. E sabe o que Ellen White diz? Que aquilo que resplandecia no rosto de Moisés era a justiça de Cristo na lei. Era isso que resplandecia do rosto de Moisés. E é a mesma coisa que vai resplandecer do rosto do remanescente. Olha só, Salmos capítulo 4, verso 6. O que diz aí? Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então, nesses últimos dias, como que as pessoas vão conhecer o bem? Segundo esse verso. Aí diz: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Agora vamos avançar. Salmo 67, verso 1. Aqui nós conhecemos, foi a bênção sacerdotal que o salmista repete. Verso 1 diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Com qual propósito? Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Então Deus vai levar seus instrumentos com os rostos iluminados. O grande conflito fala que eles saem com santa consagração. Deus exalta o seu rosto sobre eles. Eles estavam na presença de Deus, viviam na presença de Deus. Foram favorecidos com a presença de Jesus. E a presença de Jesus, o caminho a Cristo diz que nós podemos sentir a presença pessoal de Jesus Cristo. Às vezes dá um arrepio quando Jesus se manifesta. A presença de Jesus. Porque nós estamos entrando em comunhão com Ele. E nós podemos sentir a presença pessoal de Jesus. E aí a gente conclui com o Salmo 17, 15. Então volta para o Salmo 17,
E o verso 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face aonde? Na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Queridos, olha que coisa incrível. Pergunto, há satisfação na presença de Deus, sim ou não? Amém, glória a Deus. Há plena satisfação na presença de Deus. A Bíblia fala que aquele que possui o temor do Senhor é satisfeito. E nós, às vezes, andamos insatisfeitos com as coisas na vida. Insatisfeito porque não tem aquele carro, porque não tem aquela casa, porque talvez ainda não tenha aquele sítio no campo. Insatisfeito com a roupa que está vestindo. Há uma insatisfação saudável, que é aquela que busca sempre por melhor, sempre por mais. Mas há uma insatisfação que é murmuração, que é descontentamento, que é ingratidão para com Deus. Então nós precisamos aprender a dar graças em tudo, a nos satisfazer em quê? Em contemplar a face de Deus na justiça. E quem que é a justiça? A Bíblia fala que Cristo é a justiça nossa. E quando nós olhamos para Cristo, quando nós passarmos tempo de fato olhando para Cristo, nossos rostos serão iluminados, eles brilharão, refletirão a justiça de Cristo na lei, porque a lei vai estar dentro do coração, Cristo vai estar dentro do coração. Isso vai se refletir. E o mundo vai ser literalmente iluminado, porque os rostos dos mensageiros irão brilhar. E o livro Grande Conflito também está no Eventos Finais, diz: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Se eles têm para proclamar uma mensagem que não é deles, a mensagem é da onde? Do céu. As consequências em dar essa mensagem fica na responsabilidade de quem? Do céu. Não preciso temer o que me sobrevirá, porque a responsabilidade é de Deus. Ele vai cuidar de nós. Ele vai providenciar o livramento. Então, meus amados, não há nada a temer. O único temor que precisa existir dentro de nós é o temor de Deus. O perfeito amor lança fora. Então Cristo, no seu momento de prova, de tentação, ele estava confiando em quem? Em Deus. Porque ele veio em missão à terra, sim ou não? Ele veio em missão. Uma missão muito mais pesada do que a que ele deu para a sua igreja nos últimos dias. Mas Cristo, em nenhum momento, desconfiou do Pai, do amor que o Pai tinha para com ele. Em nenhum momento. Mesmo quando, antes dele entrar no deserto, ele ouve uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E Satanás na tentação fala assim: se tu és o filho de Deus, se Deus disse que ele é teu pai, por que tu te encontras nesta situação? Que pai que deixa o filho com fome 40 dias e 40 noites? Você que tem filhos, deixaria teu filho com fome 40 dias e 40 noites? Então, Satanás estava tentando fazer Jesus duvidar da sua missão. Da sua missão. Então, queridos, nós não podemos duvidar, porque Deus tem a responsabilidade, Ele tem a direção da sua igreja, da sua obra em suas mãos. Glória a Deus. Vejam só o que diz Hebreus 1:3. Porque se Cristo é a justiça, a gente precisa então refletir a Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, quem que é o resplendor da glória de Deus? Jesus, e a expressa imagem da sua pessoa. Olha o que diz Tessalonicenses: para que nós somos chamados? Para o que pelo nosso evangelho, o evangelho que Paulo pregava, vos chamou, para que alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E Coríntios fala: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Sabe o que nós somos? Sabe o que o nosso coração é? Ele é frio, escuro e desagradável. É isso que nós somos. Só que Deus disse que das trevas e em nossos corações resplandecesse o quê? A luz. Por isso que João fala assim, que Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Como que Jesus ilumina todo homem? Como? A sua vida. A sua vida lança luz sobre a vida de todo homem. Eu estou vivendo em trevas, competição no trabalho, rivalidade, tentando superar o meu companheiro de trabalho, estou tentando um cargo de supremacia na igreja, estou tentando ganhar mais dinheiro em detrimento de um caráter honesto. E aí tudo isso é trevas espirituais. Estou guardando mágoa do irmão, estou tentando fazer o mal para o meu vizinho, vingar do meu vizinho porque ele fez algo para mim. Tudo isso é trevas espirituais. Nosso coração é frio, escuro e desagradável. A gente tem nojo das pessoas, a gente se afasta das pessoas que estão em certas condições, a gente recua por um senso talvez de superioridade. Tudo isso é trevas espirituais. E aí Jesus vem ao mundo e ilumina todo homem com a sua vida, mostrando que a vida que está na luz é a vida que não vive para si, mas é a vida que vive para o bem dos outros, para beneficiar os outros. E aí aquela sensibilidade, ela vai diminuir. Nós vamos aprender, nós vamos nos tornar menos sensíveis com as ofensas dos nossos irmãos, com aquilo que o irmão fala ou deixa de falar a nosso respeito. E nós vamos nos preocupar em ver, e querer e agir pelo bem dele, pela salvação dele. Então, Cristo resplandece em nós, Ele vem, habita, e a Bíblia promete que seremos tomados cheios de toda a plenitude de Deus. E quando isso acontece, quando nós somos cheios de toda a plenitude de Deus, vai acontecer o que aconteceu em Crônicas. Vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 7. E essa história se repete. E acabando Salomão de orar, desceu o quê? Fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E o que aconteceu? E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E o verso 3: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e o rosto em terra, e adoraram, e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso vai se repetir. A casa de Deus foi cheia do quê? Da glória de Deus. Então, quando cada crente for cheio de toda a plenitude de Deus, da glória de Deus, do caráter de Cristo, aí o mundo também é cheio da glória de Deus. E o que acontece? Acontece que as pessoas que verem isso, elas vão adorar o Deus verdadeiro. Elas vão reconhecer que Deus é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas mesmo assim, como a gente viu, muitos vão recusar. Não porque Deus não pode alcançá-los com todo esse poder, mas é porque eles mesmos se colocaram para além do limite onde poderiam ser alcançados. E eles não são alcançados. Mas Deus manifesta a sua glória, enchendo cada casa. Você é uma casa, você é um templo. Deus quer te encher com a presença dele, para que nós, unidos em amor, unidos em Cristo, na fé da mensagem do terceiro anjo, possamos levar essa mensagem ao mundo e encher agora o mundo com a glória de Deus. E aí a gente vai concluir falando sobre a mensagem da colheita, porque Deus conta tudo isso por meio da agricultura. Deus conta tudo isso que nós vimos aqui agora por meio da agricultura. E aí a gente vai terminar então falando sobre a mesma coisa no contexto da agricultura. Olha só o que diz Isaías. E vejam se não é a mesma coisa. Isaías 27, 5 e 6. Aqui é uma promessa que o remanescente clama. O grande conflito, Ellen White traz isso daqui. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Eles clamam isso no tempo de angústia. Sim,
que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raiz. Aqui já entra a linguagem da agricultura, sim ou não? Jacó lançará raízes. E florescerá e brotará quem? Israel. Mudança de nome, de caráter. E o que vai acontecer então? Encherão de fruto o quê? A face do quê? Do mundo. A face do mundo. Lembram-se o que Jesus disse? João 14. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então o que é o fruto? Gálatas 5, o fruto do Espírito. Cheios do Espírito, de toda a plenitude, cheios de todo amor, de toda a paciência, de toda a bondade, de toda a fidelidade, de toda a mansidão, de todo o domínio próprio, de toda a temperança. Cheios do amor de Deus. E eles enchem então a face da terra de fruto. E olha como continua. Oséias 14, 8 diz assim, Deus fala assim para Israel, para Judá: de mim é achado o teu fruto. O fruto que há em nós é de quem? É de Deus. Ele que operou isso em nós. Toda a glória é para Ele, porque o fruto que há em nós é de quem? É dele. E se é dele, Ele vai deixar aqui na terra? O que Ele faz? Ele vem para recolher os preciosos frutos, o precioso grão, e vai levar para onde? Para o celeiro celestial. Louvado seja Deus. Ele vem recolher o precioso fruto. Vamos ver isso agora, junto com o alto clamor, em Isaías capítulo 30, versículo 23. O contexto aqui, se você for ler, verso 21 e verso 22, fala de um momento onde eles pegam e tiram todos os ídolos do caminho deles. O povo toma uma decisão e fala para os ídolos: fora daqui. E aí no verso 23, então diz assim, então se dará o quê? Chuva. Sobre o quê? Sobre a semente. E a chuva já representa o quê? O Espírito Santo, que vem como chuva temporã e chuva serôdia. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. O pão é o que da terra? O pão é o resultado do quê? De ter semeado, colhido os grãos, que é o fruto, e ter feito o quê? O pão. Sim ou não? Certo, vamos continuar então. Continua o verso 23. E esta será o quê? Fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra farão o quê? Comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. O que é o grão puro? Que os animais vão se alimentar. Aqui está falando que os animais vão comer grão puro. O que é o grão puro? É a mensagem pura, destituída de qualquer erro, de qualquer imperfeição. Aqui o sentido que a gente aplica a mensagem é: vão se alimentar de um grão puro, de uma mensagem pura. E quando que isso acontece? Quando os mensageiros pregam a mensagem com o poder do Espírito Santo, livres de qualquer erro, de qualquer engano, de qualquer desavença, contenda em suas vidas. E é por isso que Ellen White diz que hoje há pessoas que ouvem a mensagem do sábado, mas elas não se unem aos adventistas do sétimo dia. E ela fala que eles então ficam lá fora. Só que ela fala que há um momento que eles ouvem a mensagem e eles vêm para nunca mais sair. Quando que se eles viessem antes, eles viriam e sairiam para nunca mais voltar. Por quê? Aí ela continua e diz: porque se eles viessem hoje como a igreja se encontra e sairiam para nunca mais voltar, eles viriam as incoerências, o mau testemunho na vida dos cristãos adventistas do sétimo dia, e eles que são zelosos, que andam na luz que têm, eles então olhariam para isso, infelizmente não olhariam para Cristo, sairiam e nunca mais voltariam. Mas quando os mensageiros, por isso que nós não podemos determinar ou julgar que aquela pessoa, por não ter aceitado o sábado, ela já está perdida, ela já está longe do Senhor. Pelo contrário, Deus tem um cuidado com algumas pessoas e por isso que elas não vêm agora.
Porque se elas viessem agora, elas sairiam para nunca mais voltar. Então vamos avançar. Então a mensagem da colheita. O que diz? A referência é Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Diz assim: com anelante desejo, com o quê? Anelante desejo. O que é anelar muito? O que é anelar? Desejar muito, com intensidade. Com anelante desejo, Cristo aguarda ver-se manifestado em sua igreja. Quando o caráter do Salvador for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá a requerer os seus. É o privilégio de todo cristão, não somente aguardar, mas apressar a vinda de nosso Senhor. Estivessem todos quantos lhe professam o nome, dando o quê? Frutos para a sua glória, e quão pronto o mundo inteiro estaria semeado com o Evangelho. Pronto estaria amadurecida a última grande colheita, e Cristo havia de vir. Cristo está esperando, Cristo está aguardando. E onde está na Bíblia que Cristo aguarda? Porque o que a gente fala? O que a gente olha para a Bíblia e fala? Nós estamos aguardando a volta de Jesus. É verdade isso? É verdade? Mas aqui está falando que quem que aguarda também? Cristo aguarda. E onde que na Bíblia eu sei que Cristo aguarda? Onde que na Bíblia está dizendo que Jesus também está esperando? Marcos 4? Marcos capítulo 4 fala desse processo. Mas eu não quero ler capítulo 4 de Marcos com vocês, porque lá em Marcos 4 fala, primeiro é a planta, a espiga e depois o grão cheio na espiga. Ou seja, o desenvolvimento até que se dá o fruto. O grão cheio na espiga, é o fruto. Então é um processo, certo? Só que lá em Tiago 5, agora sim eu quero que vocês abram Tiago 5, fala que Jesus aguarda. Quem que é o lavrador na Bíblia? Jesus falou para nós. Jesus falou assim: o Pai é o lavrador. João capítulo 15, verso 1, você pode ler lá depois. O Pai é o lavrador. E o Pai mandou quem para a terra? Jesus. Jesus foi plantado na terra, foi semeado. Ele é a preciosa semente. Ele foi lançado sobre a terra. E quando ele veio à terra, o que aconteceu com Jesus? Parte da missão dele era o quê? Morrer, certo? Ou seja, uma morte sacrificial. Ele morreu como um sacrifício para que nós pudéssemos não morrer a morte eterna que ele morreu. E quando a gente planta uma semente, o que acontece com a semente? Ela morre. E aí nasce dali, e aí Jesus ressuscita, né? Ele nasce de novo, ele ressuscita. E essa semente foi semeada. O Evangelho começou a ser semeado em todos os corações, Cristo. E agora ele espera o quê? Que dê fruto, para que ele volte. Então, quando eu planto algo, qualquer um aqui que planta sabe, quando você planta, você o quê? Espera que dê o quê? Fruto. Você plantou morangos, você espera dar os morangos, certo? Te ensina paciência, a agricultura, esperar. E não tenho dinheiro todo, eu estou na cidade, no mercado ali, vou lá e compro. Não, tem que esperar. Plantou, tem que esperar, tem que cuidar de tudo isso. Então Jesus também está esperando. E Jesus está cuidando? Está cuidando, ele cuida de cada um de nós, de diversas maneiras. Agora leiam Tiago capítulo 5, verso 7. Olha só o que diz a Bíblia para nós. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Então a gente está esperando o Senhor? Estamos. Agora continua o verso. Eis que o lavrador... Qual que é a próxima palavra? Espera, aguarda. O que ele aguarda? O precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Então Deus também está esperando o precioso fruto da terra. Ele está esperando. Abram agora em Apocalipse 14, e a gente vai concluir com Apocalipse 14. O que a gente consegue ver aqui em Apocalipse 14? Nós conseguimos ver 3 elementos no capítulo 14. Do verso 1 até o verso 5, nós conseguimos ver os mensageiros. Do versículo 6 até o versículo 13, a gente consegue ver a mensagem.
Dos versículos 14 até o versículo 20, nós vemos o quê? O resultado da mensagem ter sido dada ao mundo. E como que a gente vê o resultado? Capítulo 14, verso 14, que diz: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão, o que ele tinha? Uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e faz o quê? Cega, colhe, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Glória a Deus. Ou seja, Jesus, ele plantou, e ele não é um agricultor displicente, indolente. Ele plantou, mas ele cuida, e ele virá recolher os preciosos frutos aqui da terra. Ele virá recolher cada um daqueles que confiaram no sacrifício de Cristo de todo o seu coração, que internalizaram todas as promessas de Deus como sendo suas, como sendo para mim mesmo. Então aí em Apocalipse nós conseguimos ver esse desfecho final. Então, meus amados, que em nome de Jesus nós possamos estar nos preparando para essa grande colheita. Que nós permitamos que Deus termine a obra que Ele começou em nós. Paulo diz que nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, que não haja em nós contendas, mas que nos permitamos ser lavrados pelo Senhor, ser podados pelo Senhor. E esses momentos são oportunidades para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor nos mostre, para que o Senhor nos desperte. E como diz em Isaías 60, que assim nós possamos levantar-nos e resplandecer. Então que o Senhor nos fortaleça, nos ajude com as suas promessas cada dia.